Bom, a internet aqui estava dando meio umas falhadazinhas. Eu vou fechar o meu vídeo para não sobrecarregar tanto e de repente cortar aqui nossa conexão. Para mim o vídeo já está fechado, professor. Ah, você não estava vendo? Não. Que estranho. Espera aí. Eu abri a câmera novamente. Para mim tá fechado. É mesmo? É, deve ser a conexão mesmo, a conexão deve estar. Você visualiza alguma coisa, Camila? Acho que ela tá. Estranho. Bom, então já é mais um motivo então para fechar. E só está sobrecarregando aqui. Certo. O slide está normal para mim. Ah, perfeito. O material, o senhor conseguiu fazer o link ainda, né? Oi? Você chegou a mandar o link? É o link do Drives? Eu dei uma olhada, acho que anteontem. Não mandei, porque eu até conversei com o Janderson, mas tem toda uma, digamos assim, uma logística para conseguir. Tem que subir o vídeo numa plataforma para depois conseguir compartilhar com vocês. Mas eu acho que eu vou fazer isso direto do Google Drive. Ah, tranquilo. Na verdade, eu tô bem querendo as notas. Essas notas aqui. Sim. OneNote aqui. Eu não sei se isso dá para compartilhar, como é que funciona. Não, claro. Não, isso aqui eu vou mandar tudo para vocês. Não, eu tô falando assim, se existir um link, alguma coisa, não sei. Mas aí, do jeito que o senhor conseguir, o senhor me fala. Não, isso eu vou mandar tudo. Vou atualizar lá. Estou com tanta coisa assim acumulada para fazer. Sim. E eu faço e a coisa não acaba. Não acaba, né? Não acaba o que está atrasado e começa a entrar mais coisas. Mais Aí coisa. o novo fica atrasado e o velho mais atrasado ainda. Aí eu tô bem Sei como enrolado é que é. aqui, viu? Mas Eu enfim. sei. Não, mas é porque aquela parte principalmente a parte aqui de serviço, Sim. tem algumas deduções que eu achei bem interessante para trabalhar, só que nem as do concreto lá, da parte de pegar as parcelas de força, eu já consigo desenvolver sozinho. Na minha cabeça ficou bem claro. Uhum. Eu consigo reproduzir aqui sem precisar ler. Agora, a parte de serviço foi bastante informação, aí eu preciso rever. Certo. Eu vou atualizar lá como é que é esse material e colocar os vídeos. Eu vou fazer pelo Google Drive mesmo. Muito bem. Bom, nós vamos continuar utilizando esse mesmo exemplo, né? Lá do primeiro exercício, tá certo? Então, os parâmetros que a gente vai precisar para calcular agora essa nova etapa, a gente vai usar esses mesmos parâmetros para simplificar também, né? Não há necessidade de a gente ficar fazendo tudo de novo, tá? Bom, e aqui nós vamos fazer a verificação das flechas para essa viga, né? Considerando a combinação quase permanente, tá certo? Para um efeito de longa duração, tá? Então, para a flecha, nós temos duas considerações, na verdade. O efeito de longa duração, eu utilizo a combinação quase permanente. E depois nós vamos ver o efeito de curta duração, que aí eu utilizo a combinação rara. A combinação frequente, ela é utilizada apenas para verificação de abertura de fissuras, não é utilizado para verificação de flecha, tá certo?
Certo. Então, nós vamos fazer essas duas considerações. Se não conseguirmos concluir hoje, a gente conclui amanhã de manhã, né? Muito bem. Então, aqui nós temos um parâmetro. Deixa eu esqueci de... Ok. Só um segundinho, esqueci de ajustar aqui a mesa. Pronto, agora sim. Muito bem. Então, aqui são dados a flecha limite, que é o vão dividido por 350, e aqui é a equação da flecha elástica, tá? Essa equação é a mesma lá, não sei se vocês chegaram a ver isso me fugiu o nome. Isso aí a gente vê em análise estrutural, linha elástica, que é a deformação de vigas. Então, através do estudo de flexão de vigas, essa flecha, obviamente, ela só serve para viga biapoiada com carga uniformemente distribuída. Ela não serve para outra situação, tá? Mas ela é a flecha elástica. Então, aqui nós temos a carga P, o vão, modo elasticidade e momento de inércia, tá? E é aí que a gente vai fazer a consideração no cálculo da flecha com a rigidez equivalente. Essa flecha elástica seria o modo elasticidade vezes a inércia inicial. Você vai ter uma flecha. Só que, como nós vimos, né, no exercício da aula passada, essa inércia equivalente, ela sofre uma variação de acordo com a combinação, tá? Em função disso, essa rigidez, ela diminui muito, devido à redução da inércia, por conta da seção fissurada, tá? Então, essa redução, acho que nós não fizemos, não chegamos a calcular aqui, né? Mas nós já temos os momentos de inércia equivalente, pelo parâmetro de Branson, que é o que a gente vai precisar utilizar agora, tá? Então, para a gente não ter que fazer tudo isso, esse processo de novo, por isso que nós estamos fazendo, considerando o mesmo exemplo, para facilitar aqui, senão a gente ia ter que fazer todo esse processo novamente e tal, e não terminaria hoje. Então, muito bem. Então, nós vamos utilizar para a combinação quase permanente, que está relacionado ao efeito de longa duração, tá? Que aqui, cadê a inércia equivalente? Combinação quase permanente, é essa daqui, tá? Eu vou copiar, eu vou até deixar aqui. Muito bem. Então aqui já temos a inércia equivalente. Bom, só que o cálculo da flecha não é meramente fazer essa aplicação direta, né? Vai ter aí toda uma consideração que a gente precisa fazer, ok? Muito bem. Tá? Vai ter aqui uma pequena diferença, tá certo? Por quê? Deixa eu ver aqui, isso tudo. Aqui nós temos para a combinação, né? Só que eu também vou precisar da rigidez, levando em conta o momento máximo provocado apenas pelo peso próprio, tá certo? Bom, aí... Porque, então, professor, aí seria uma questão de consideração lá no momento que você está concretando. Praticamente no momento com escoramento, seria alguma coisa no sentido?
nesse sentido. Quando você ainda não aplicou carga, é por isso que a gente tem que calcular só com peso próprio? Não, a gente vai considerar peso próprio e também a combinação, as duas coisas. Ah, não, entendi. Você quis dizer que nessas considerações que a gente fez não tinha o peso próprio. Isso, e a gente Tá. vai precisar, né, Entendi. considerar aqui, tá certo? Bom, muito bem. Então, a minha flecha limite, ela vai ser o vão, que no caso é 600 centímetros, dividido por 350. Tá? Aqui das minhas contas deu 1,71. Dá licença só um segundinho, eu vou abrir aqui a janela agora, que a chuva parou, senão eu vou morrer cozido. Muito bem, então esse é o limite. Então nós vamos calcular a flecha com base agora nessa premissa, né? E depois, por último, fazer a verificação, que é comparar a flecha calculada com a flecha limite estabelecida aqui pela norma. Tá certo? Então, nós vimos que a combinação quase permanente, ela vai ser, né, ela dá origem aqui a uma carga P, que a gente já calculou, que é G mais 0,3 de Q, certo? Então, aqui é 20 mais 0,3 de 6, certo? Tá? Que aí vai dar 21,8 kN por metro, certo? O momento máximo nós calculamos também, a combinação quase permanente, fazendo lá como é carga distribuída, viga biapoiada, é o PL ao quadrado sobre 8, que vai dar lá 9.810 kN vezes centímetro. A gente já calculou também no exercício anterior. Né? Tá aqui, ó. Então aqui vou colocar também alguns outros parâmetros, alguns outros valores, né? A inércia inicial, 156. A inércia inicial corresponde à inércia da seção íntegra, né? Ou seja, uma seção não fissurada está no estádio 1. A inércia no estádio 2, inércia no estádio 2 para a... Deixa eu só ver aqui, isso aqui também nós fizemos aqui, essa daqui não é, fizemos aqui, né? Inércia no estádio 2, isso aqui, ó, 106.192. Centímetros a quarta. O momento resistente, né, ou de fissuração, 2.400 kN vezes centímetro, tá certo? O momento fletor provocado aqui pela carga permanente, tá? Vai ser o G vezes L ao quadrado sobre 8, que vai dar 20 vezes 6 ao quadrado sobre 8, que dá 9.000, já convertendo em kN vezes
centímetros, tá? Então, esse é o momento provocado apenas pelas cargas permanentes. Muito bem. Então, aqui, a inércia equivalente para a carga permanente, aqui é agora o parâmetro de Branson que eu vou aplicar, né? Momento resistente, 2.400, dividido pelo momento máximo na combinação, que na verdade não é combinação, é só peso próprio, ao cubo, vezes a inércia inicial, 156.250, mais 1 menos, repete aqui agora, 2.400, dividido por 9.000, ao cubo, vezes a inércia no estágio 2, da seção fissurada. Certo? Isso aqui, na verdade, isso tem que ser menor que a inércia inicial, né? Então, a inércia equivalente, somente considerando as ações permanentes, vai ser 106.924,99. Ah, não. Eu copiei o valor errado aqui, desculpa. É 107.141 centímetros a quadro. E a inércia equivalente na combinação quase permanente está aqui, né? Nós já trazer ela para baixo. Certo? Essa daqui para combinação quase permanente. Bom, então, definido aqui a inércia, definida a inércia, né? A gente vai agora determinar os parâmetros, que na verdade são coeficientes multiplicadores dos deslocamentos imediatos, né? O deslocamento imediato é aquele deslocamento provocado logo que eu retiro o escoramento, tá certo? Dos deslocamentos imediatos. Então, nós vamos ter alguns modularidade do concreto, né? Secante, 23.800 megapascal, ou 2.380 kilonewton centímetro quadrado, ok? O parâmetro alfa-E que na verdade ele faz
homogeneização da seção, considerando uma área de aço como sendo também concreto, né? $21.000 por 2.380. 8,82. Certo? Nós vamos também precisar aqui calcular o parâmetro alfa F, certo? Que é essa letra grega, acho que é epsilon, se não me engano, de T menos epsilon de T zero, certo? Tempo final menos tempo inicial, dividido por 1 mais 50 rolinha. O que é o rolinha? Rolinha é taxa de armadura de compressão. Certo? Como a área de aço de compressão, nesse caso, é zero, então eu não tenho rolinha. Então, esse termo aqui é zero, então vai ficar somente a diferença aqui entre os dois valores. Certo? E esse parâmetro epsilon de T, ele vai ser igual a 0,68 vezes 0,996 elevado a T vezes T elevado a 0,32, tá? Muito bem. Então, aqui a gente tem isso tanto para T0 quanto para T, que na verdade não é um tempo final, mas é um tempo limite muito maior do que o tempo inicial, né? Considerando o tempo total necessário para que o efeito de fluência do concreto ele se estabilize, tá certo? Então existe um período, né? A norma define como sendo 70 meses, tá? Esse período para o efeito total da fluência ser atingido, ok? Então, pela norma, para T igual, ou melhor, menor que 70 meses, você utiliza essa equação. Para T maior ou igual a 70 meses, certo? O parâmetro epsilon de T vai ser igual a 2, tá? Menor que 70, eu preciso calcular. Maior ou igual a 70, eu utilizo aqui o parâmetro já com índice 2, certo? Professor, Pois não. eu não consegui entender muito bem. A norma considera... como é que a gente vai saber o tempo que a fluência vai continuar surgindo ou não? Que esse tempo a gente vai determinar? Então, a norma ela define que em 70 meses é o tempo médio, mínimo, né? Para que todo efeito de fluência ocorra. Mas essa equação aqui, na realidade, o que ela vai fazer? Por exemplo, eu posso ter um T0 menor do que um mês. Qual que é o T0, na verdade, de norma? 28 dias, que é quando o concreto atinge a idade, atinge nessa idade a resistência máxima de projeto, correto? Sim, sim. Então, Quando você começa, pode fazer a retirada de escora, né? perfeitamente. Então, esse T0
A princípio seria um mês, tá? Certo. Só que eu posso retirar o escoramento antes? Posso. Só que eu preciso fazer essa consideração. Eu preciso levar em conta o efeito dessa retirada antecipada. Então, se eu considero um T0 de 14 dias, 15 dias, ou seja, 0,5 mês, isso vai provocar um efeito na flecha. Ah, entendi. Isso vai provocar um efeito na flecha, por quê? Porque o concreto não atingiu a resistência máxima, certo? Então, esse efeito de retirada antecipada provoca, consequentemente, né, uma potencialização no efeito de fluência. Tá? Entendi. Então, na verdade, o que a gente vai mexer não é nem no parâmetro do final, é mais o parâmetro inicial. Exato. Por exemplo, se eu tenho uma obra que, para mim, é tranquilo ficar 2 meses de escoramento, então eu estou ganhando um pouquinho mais de tempo para poder, teoricamente, vai me ajudar um pouco, né? Se eu prolongar um pouquinho, sei lá, por algum motivo eu Não posso. teria tanta necessidade, porque aí o concreto já tem a resistência do Entendi. projeto. Um mês já é um mês, então Sim, entendi. É sim, mais para adiantamento mesmo. exato. Tá. Como, por exemplo, nos prédios, atualmente, o que eles prezam é produção, produtividade. Então, para que eu possa fazer um pavimento em no menor tempo, retirar o escoramento para entrar com piso, acabamento, instalações, se o escoramento estiver lá, você não faz isso. Você vai ficar, até mesmo para fazer parede, né? Levantar as paredes. Apesar que você pode Sim. colocar o escoramento de maneira que não atrapalhe você levantar a parede. Mas, qual é o objetivo? Quanto mais cedo eu tiro, mais cedo eu também entro com outras etapas da minha atividade. As outras atividades, contrapiso, regularização, enfim, todas as coisas que a gente já conhece, tá? Então, quando eu quero retirar, eu posso tirar mais cedo? Posso. Só que isso vai refletir na flecha. Se refletir na flecha de maneira negativa, ou seja, não passa, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que ver a flecha limite não vai mudar, tá certo? Se a flecha limite não vai mudar, e eu quero por alguma razão retirar escoramento com 15 dias, né? Ou 14 dias que seja, tá certo? Aí basta dividir 14 por 30, né? Aí você tem a proporção em mês, tá certo? É bem provável que essa flecha seja maior. Podemos até fazer esse experimento, tá certo? Testar com 14 dias e testar com 28 dias, tá? Para poder avaliar quanto que a flecha varia se eu antecipar o escoramento. Qual é o ônus disso? Se não passar, eu vou ter que aumentar a seção. Por quê? Porque eu preciso aumentar a inércia. Não tem jeito. Pode ver que no cálculo da flecha, né? Tudo bem que eu tenho aqui o módulo de elasticidade, o módulo de elasticidade do concreto é de acordo com a... Deixa eu ver onde é que eu... Tá aqui. É de FCK, acordo né? com a resistência, mas vai mudar muito pouca coisa, tá? Vai mudar muito pouca coisa. E outra, você mudar a resistência do concreto para uma viga numa obra não tem sentido, né? Você vai usar a mesma resistência para o máximo de elementos possíveis, né? Até para evitar que usem resistência errada no lugar errado, né? Então, o que pode acontecer? Se não passar na flecha, eu tenho que aumentar a seção. Se eu aumentar a seção, tudo que eu fiz para trás, perdeu. Você entendeu? Vocês entenderam? Sim, aí é um processo iterativo, né? Você Exato. volta lá. Então, assim, eu quero antecipar? Ok, eu posso? Pode. Qual é o custo
antecipação? Pode ser que eu tenha uma seção maior. Se eu tenho uma seção maior, olha só no que vai refletir. Uma seção maior vai implicar em quê? Mais material, mais custo, mais peso próprio. Eu aumento o peso próprio. Eu aumento o custo, aumento o consumo de material. Então, esse aumento de peso próprio vai refletir nas cargas, porque eu não vou usar mais mesmo a carga de peso próprio, que é 20, por exemplo. Vai ser 21, 22, não sei. A gente até pode fazer esse exemplo aqui, esse exercício, para a gente ver, né, exatamente como são essas considerações. Tá certo? Tranquilo, tá entendido agora. Então vamos finalizar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, ok. Muito bem. Então, continuando aqui, ó. Eu vou escrever aqui, só para a gente, para ficar registrado também, né? O que é o T e o que é o T0. A gente sabe que é, obviamente, em função do tempo, mas, né? Então, aqui, T é o tempo total do efeito de fluência do concreto. Aí você me perguntou, mas pode ser menos que 70? Posso, eu quero que o efeito de fluência esteja finalizado com 60 meses, por exemplo. Aí eu vou ter que colocar 60 meses aqui, vou calcular o epsilon, esse epsilon para o T final, eu vou calcular o meu T0, meu epsilon também para o T0, e vou obter aqui um alfa F. Esse alfa F, a gente vai ver mais adiante, ele é para flecha diferida no tempo, tá? Então nós vamos ter duas flechas na verdade. Nós temos uma flecha que é praticamente a aplicação dessa primeira equação, considerando rigidez equivalente, modulacidade e inércia equivalente, ok? Tá. Aqui para flecha imediata, tá certo? É praticamente essa mesma aqui. Agora, para flecha diferida no tempo, né, eu pego a flecha imediata e multiplico por esse coeficiente alfa F. E aí eu tenho a flecha diferida. Mas essas duas ainda não são as flechas finais, né? A flecha imediata, sim, é uma das flechas que a gente vai usar como referência para verificação do estado limite de serviço, e a flecha total, que é a somatória da flecha imediata com a flecha diferida no tempo. As duas precisam atender a condição de segurança de norma, as duas. Se uma passar e a outra não adianta, tem que rever a sessão, tá certo? As duas têm que ser atendidas, tá? Não é uma ou a outra, as duas. Tá? Bom, e o T0 é o tempo inicial de aplicação do carregamento, tá? Ou seja, quando eu retiro o escoramento. Vou colocar aqui, ó, retirada do escoramento, tá? Um outro detalhe, T e T0 na equação eu tenho que considerar os valores em meses, tá? Então não é em dias, não é 14 dias e 60 vezes 30 vai dar lá X dias, certo? 1.800 dias. Ok? Então valores em meses. Muito bem. Bom,
Então, aqui a gente pode fazer uma consideração para efeito do nosso exercício, a gente vai fazer outras considerações também. Primeira hipótese, vamos pensar aqui, T igual a 70 meses e T0 igual a 1 mês, que seria a condição mais favorável, né, digamos assim, esperar o concreto a adquirir ali toda a sua resistência, né, com a sua idade total lá 28 dias, aqui daria 2 dias a mais, não tem problema, certo? Para um T igual ou maior que 70, então epsilon igual a 2. Mas eu preciso calcular para 1 mês, né? Então, vou copiar aquela equação aqui, é o epsilon para T0, e aí eu vou usar o T0 no lugar de T da equação. Dá 0,68 vezes 0,996 elevado a 1, que vai dar ele mesmo, vezes 1 elevado a 0,32. Pelas minhas contas aqui, deu 0,677. Tá certo? Então, epsilon T0, 0,677. Bom, com isso eu já posso calcular o parâmetro alfa F, que é o epsilon do tempo final menos epsilon do tempo inicial, dividido por 1 mais 50 rolinha, tá? Então, aqui vai ser, como é maior que 70 meses, igual a 70 meses, epsilon igual a 2. Menos 0,677, dividido por 1 mais 50, que multiplica 0, né? Então, na verdade, vai ficar 2 menos 0,677, que também aqui está dando 1,323, tá? Esse é o valor do meu parâmetro alfa F, que eu vou utilizar para calcular a flecha diferida no tempo, tá certo? Muito bem. Então, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Para mim tá de boa. Agora tá tranquilo. Tudo bem aí, Camila? Tudo certo, professor. Ok. Então, vamos em frente. Então, aqui vamos calcular as flechas. Certo? Então, a flecha imediata para combinação quase permanente, certo? Ainda a gente não vai usar a carga permanente, tá? Combinação quase permanente é a mesma equação, 5 vezes, né? A carga para aquela combinação de permanente mais 0,3 de variável, né, vezes o vão à quarta, dividido por 384, vezes o modo de elasticidade secante do concreto, vezes a inércia equivalente para a combinação quase permanente. Ok? Então, aqui vai ser 5 vezes, né? Aqui a gente pode colocar já o carregamento em centímetros, né? 20 kN, né? Divide por 100, vai dar 0,2 kN por centímetro, mais 0,3, as ações variáveis são 6 kN por metro, então, dividido por 100, 0,06 kN
kN por centímetro, vezes o vão ao quadrado, a quarta. O vão é 600 elevado à quarta. Então, aqui agora, 384 é da equação, módulo de elasticidade do concreto, em kN centímetro quadrado, 2.380, e o momento de inércia para a combinação quase permanente, momento de inércia equivalente, né? Calculado pela fórmula de Branson, 106.924,99. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a flecha imediata, combinação quase permanente, isso vai dar 1,45. Ok, é menor que a flecha limite, que é 1,71. Então, aqui, ok. Só que essa verificação da flecha imediata é uma verificação que está relacionada à sensibilidade sensorial, no que diz respeito a visual, ou seja, de maneira que essa deformação ela não seja perceptível, né? É claro que 1,5 centímetro praticamente ele acaba sendo perceptível, mas isso considerando na condição crítica de carregamento, tá certo? Então aqui ele atende, então ok, a primeira verificação ok, certo? Bom, a próxima, que é a flecha diferida no tempo, também para combinação quase permanente. Eu pego o parâmetro αf vezes a minha flecha imediata, também calculada na combinação quase permanente, certo? Então aqui vai ser o parâmetro αf, 1,323, lembrando que é por uma retirada do escoramento com 30 dias, e tempo total para deformação devido à fluência do concreto, 70 meses, tá? Vezes a flecha imediata, acabamos de calcular aqui. Aqui faltou centímetro, tá? 1,45. Bom, isso aqui então está dando 1,91 centímetros. Mas o que eu vou verificar não é a flecha diferida apenas. Na realidade, eu tenho que calcular a flecha total. Porque eu tenho a flecha imediata devido à retirada do escoramento, as cargas atuando. A flecha diferida no tempo, ela leva em consideração o efeito de fluência e retirada do escoramento. Então, é isso mais isso. Então, a flecha total, também para combinação quase permanente, é a flecha diferida mais a flecha imediata, certo? Então, é 1,41, 1,45 mais 1,91, que vai dar 3,36, certo? Então, veja, a flecha total, combinação quase permanente, 3,36 centímetros. Ela é maior que a flecha limite, que é 1,71. Essa flecha, ela é a verificação também de uma sensibilidade sensorial devido a vibrações, tá certo? Porém, não ela não atende, tá certo?
Nesse caso, eu obrigatoriamente preciso aumentar a seção. Não tenho alternativa. Tá certo? Então, eu tenho que aumentar essa seção. Se eu aumento a seção, voltando aqui, né? Se eu aumento a seção, eu mudo esta inércia, a inércia inicial, e também altero a inércia equivalente, tá? Porque ela é em função do momento de inércia do estádio 2. A inércia no estádio 2 leva em consideração D, altura útil. Se eu mudo a altura da viga, eu mudei o D. Então, eu teria que recalcular tudo isso novamente. Entenderam? Certo. Professor, Sim. Aquela flecha limite, essa da parte visual de cima, ela não é o vão dividido por 250? Na verdade, isso vai depender, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Eu lembro muito do 250. O 250 acabou sendo um valor meio que fixado, mas na verdade essa flecha limite varia de acordo com o uso. Ah, certo. O que eu sei que é bem chatinho também é a da parede lá, né? Quando você põe parede, tem que aumenta mais ainda o divisor. Então depende muito. Deixa eu ver se onde é que está aqui. Aqui, achei a norma. Vamos olhar na norma. Onde é que está isso, né? Deixa eu olhar aqui no... Eu achei aqui na página 77. 77, deixa eu ver aqui. 76, deslocamentos limites. Aqui. Bom. Ah, 77 aqui. Então, falta muito, peraí. Então, aqui os limites de deslocamento. Né? Para aceitabilidade sensorial, né? Visual, deslocamentos visíveis e elementos estruturais. 350 para aceitabilidade sensorial. E para vibrações, L por 350. Bom, mesmo que a gente mude aqui, né, podemos fazer isso também. Se eu quiser ser mais conservador, basta deixar tudo como sendo 350, né? Ou uma flecha limite, né, com L por 250, aqui para aceitabilidade visual, tá? E essa daqui, vibrações, tá certo? Então, L, vou aproveitar e fazer aqui. $600 por 250. Vai dar 2,4. 2,4 centímetros é maior, então se ela já passou em comparação com um limite menor, então ela também atende,
Tá certo? Aqui sendo vibrações e visual. Ok? Então aqui, vejamos. E aqui para cada aplicação, né, efeitos estruturais em serviço, por exemplo, superfícies que devem drenar água, aí tem aqui a flecha, pavimentos que devem permanecer planos, né, L350 mais uma contraflecha, tá certo? E aí por diante. Efeitos em elementos não estruturais, por exemplo, uma parede sobre uma viga, né, forro, ponte rolante. Aqui no caso da ponte rolante é uma flecha horizontal no caso do pilar, né? Não é no vão de uma viga, não é no caso do pilar. Desalinhamento de trilho e deslocamento provocado pelas ações errôneas de frenagem. Isso provoca a frenagem, ela vai estar no sentido longitudinal, então ela vai provocar um deslocamento longitudinal na estrutura ou transversal no perfil do pilar, né? Tudo bem? E para cada aplicação, tenho aqui a flecha, né, correspondente. Mas aí, no fim das contas, como a flecha do 350, se a gente vai ter que respeitar as duas, ela é menor, ela vai acabar mandando, né, no processo. Oi? Como é que é? Se a gente comparar as duas, porque vai ter que passar pelas duas, como a de 350 ela é menor, ela vai acabar mandando no processo, né? Exato. Porque, Exato. Por isso que eu acabei considerando aqui ela como um todo, mas a tua pergunta é pertinente, né? Na realidade, é o L para 250 para visual. Então, tem ali uma margem maior, tá certo? O que muitas vezes, né, não vai adiantar muito. Tem que passar nas duas. Como a flecha, como a verificação para vibrações é bem menor, ela precisa atender, né? Então, para essa flecha ser passar, quer dizer, nem passaria, certo? Porque a diferida no tempo já é 1,91 e ela sozinha já é maior que o limite. Então, teria que ser uma flecha muito pequena para poder passar, menos que 1, aqui muito menor que 1, bem menor que 1, para poder, basta pegar 1,30, 1,71, né? Só para a gente pensar que 1,71 é o limite. Eu divido, deixa eu ver aqui, aqui eu tenho que somar. Não vai sair tão direto como eu pensei, tá? Ou seja, essa somatória aqui tem que dar 1,71. Vamos fazer uma conta aqui só para exemplificar. Vamos supor que a flecha seria igual. Dividido por 2, 0,85, divide por 1,323. Essa flecha aqui, ó, nessas condições, teria que ser de 0,6. Quando eu multiplico por 1,323, dá 0,85. Aí eu somo com isso daqui novamente, é isso, né? Aí eu fico com uma flecha abaixo do limite, né? Tá certo? Então... sim. Mas se a gente considerar que essa viga já não estava boa mesmo, ela não pode passar não pode passar nas verificações, né? Exato. Né? Tem outras implicações aí que a gente já viu. Então, e a ideia de usar esse exemplo é justamente isso, para a gente poder analisar e observar os resultados, né? Se ela estiver toda perfeitinha, fica muito fácil, né?
Então, quais são as implicações? Aqui, eu vou ter que, inevitavelmente, mudar a seção da viga. Uma vez feito isso, muda tudo que a gente fez daqui para trás, tá certo? Não tem o que fazer. Eu não precisaria nem continuar, nem seguir adiante no cálculo. Eu volto, redimensiono e calculo tudo novamente. Tá? Em lajes, acontece a mesma coisa. Tá? A diferença é que, de repente, em lajes eu posso fazer, através da flecha, a altura, calcular a altura da laje, que ela, na verdade, se eu considerar essa inércia, né? A vantagem é que laje dificilmente vai fissurar, então eu praticamente vou ter a inércia integral, inicial. Então eu faço a conta inversa e acho a altura. Tanto é que a vantagem da laje é que a gente consegue primeiro calcular a flecha para depois recomeçar o dimensionamento do estado limite último. Como aqui eu tenho que encontrar duas flechas, duas verificações, e somadas tem que ser menor que o limite, né? Isso dificulta um pouco mais, certo? Mas, por exemplo, se eu quiser limitar essa flecha a 0,6, eu coloco aqui 0,6 e acho qual é a inércia para essa flecha, certo? Calculo essa inércia. Através da inércia, seção retangular, acho a altura. Isolo o H da equação, acho a altura, com base nessa inércia. Vou fazendo a conta ao contrário. E aí eu tenho um pré-dimensionamento, um pré-cálculo de qual é a altura mínima que eu preciso. Entendeu? Interessante, não tinha pensado nisso, né? Dá para você ter um pré-dimensionamento melhorzinho. Exato. Aqui, por exemplo, tem uma flecha ali, tem uma flecha imediata, né? Combinação quase permanente. Com base nisso aqui, ó, se eu quiser limitar a flecha 0,6 centímetros, eu substituo todos os valores aqui e a minha incógnita vai ser a inércia. Aqui eu ponho 0,6, ponho a inércia para fora, em evidência, e a flecha passa aqui dividindo. O que eu calcular aqui é a inércia. Então eu posso calcular, por exemplo, a inércia equivalente, né? Aqui 5 vezes P L a quarta, 384, vezes o módulo de elasticidade, vezes a flecha imediata, o valor que eu atribuí. Calculei isso aqui, eu tenho a inércia. Pela inércia, como é uma seção retangular, eu tenho aqui B vezes H ao cubo sobre 12. Né? Então, eu vou isolar o H vai fazer o seguinte, o 12 passa multiplicando, o B passa dividindo, então vai ficar 12 vezes a inércia equivalente, dividido pelo B, como está o cubo, raiz cúbica disso aqui. Pronto. Eu faço o pré-dimensionamento da altura, para eu não ter que ficar testando, calculo tudo isso, deu errado de novo. Não, você pode fazer um pré-dimensionamento com base nisso. É empírico, tá certo? Né? É empírico, mas você consegue definir aqui. Se eu quiser ver quanto que isso vai dar, basta eu calcular aqui só para a gente ver. Né? Vamos fazer aqui só para a gente ver. Como muitas situações, né, nas estruturas a gente tem que dar um chute inicial com base na experiência, né? Então é um chute inicial que te favorece uma margem, né, mais próxima do... Em laje é a mesma coisa. Você calcula uma altura com base na flecha, limite, e você parte daquela altura para verificação. A chance de errar é menor, né? Então aqui vezes 600 a quarta, ou seja, significa que eu preciso de uma inércia maior. De quanto que precisa ser a minha inércia? É isso que a gente vai calcular aqui, ó.
2.380 vezes 0,6. Né? Então, aqui vai ser 5,203, 0,06 vezes mais 600 elevado à quarta vezes 384, 2.380 vezes 0,6 vezes divide. Olha o tamanho da inércia que eu preciso. Preciso de uma inércia de 2.576.000. Isso aqui vai ficar muito grande. Ou eu posso considerar, ao invés da inércia equivalente, a inércia... mas não adianta, tem que ser equivalente mesmo. Eu posso considerar pela inércia... Porque aí tem outro detalhe. A altura da viga é 50. Vou aumentar para 60. Então, mas você aumentou a inércia inicial. Quando você calcula a inércia no estágio 2, ela vai aumentar, obviamente. Mas não é a inércia inicial que eu uso aqui a inércia no estágio 2. Então, eu teria que ter aqui 2.576.155, 2.576.155 centímetro a quarto, né? Substituo aqui, que é a raiz cúbica de 12 vezes 2.576.155 dividido por B. Eu posso mudar o B também, tá certo? E aí, se eu mudar o B, eu também diminuo o H, não vou ficar com uma altura tão grande, tá? 50 por 15, vamos supor que aumente o B aqui para 20, tá certo? Que aí também eu não vou ter uma altura tão grande, certo? Então, essa altura aqui é 12 vezes 20, divide 3, aqui. Olha o tamanho da viga, 115, 1,15 m. 115,62. Mais que o dobro, né? Mais que o dobro. Sim, mas também a flecha que foi limitada aí é uma flecha bem pequenininha, né? Sim, mas veja, não é tanto também, mesmo que eu aumente, 0,6. Eu usei como exemplo, né? Mas é porque esse 0,6 foi aquele cálculo inverso que já tinha feito para ficar abaixo de 1,70, né? Para ficar Exato. 1,50, mais ou menos, 1,50 e pouco. Já está meio próximo mesmo. Porque aqui, eu pego esse 0,6, multiplico por 1.323 e somo com 0,6. 1,40. Posso aumentar isso aqui também, né? Em vez de 1,6, vamos pensar aqui 1,9. É só substituir aqui 1,9. Essa inércia vai mudar. E aqui a gente vai ter também isso aqui, claro, você fazendo no Excel, aí você, puxa, aí você brinca aí à vontade, né? Brinca fácil, é verdade. Exatamente. Tá? Aí, vejamos. Então, aqui, 5,20, 3,06, mais vezes 600, enter, 4 vezes. Aí, 384, 280,9 vezes, divide. É isso mesmo? Será que eu tinha calculado errado anteriormente?
que deu uma inércia aqui muito pequena. Menor que o outro, 5,20,3,06 vezes mais 600 vezes 384, 2,380 vezes 0,9 vezes divide. Ah, tá. Então, veja, ó, 171,743. Já ficou algo mais 171,743. Substituindo aqui, ó. Então, isso aqui vezes 12, dividido por 20. Raiz cúbica, 46,88. Vai ter alguma coisa esquisita aqui. Deixa eu calcular de novo. Professor? Oi. Eu tô calculando que aquele 0,6 não dava, dava 257.615. Ah, tá. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Esse aí é esse 171 mesmo que eu fiz. Agora o outro era 257.615. Ah, tá. Deixa eu só fazer aqui, ver se eu não fiz nenhuma conta errada aqui. Vezes 20 divide 3. Aí, deu 46, deu menor. Quanto que você falou que tinha dado 0,6? Acho que eu tinha feito conta errada, então. É que agora eu fui testar aqui, eu achei uma altura equivalente, usando uma base de 15, uma altura equivalente de 60. Com aquele 0,6, eu vou fazer de novo, que eu já te passo, peraí. Vezes, já sei que eu errei. Mais 600 vezes 4, 380,6 vezes divide. É 257 mesmo, tem razão. 600. É isso aí, 257,615. Vou voltar aqui para o ponto 6. E daí até para preservar a base de 15, que não vai ficar tão absurdo, não. Exato, né? Mas veja que de 106, quanto que é a inércia equivalente? 106, foi para 257. Aumentou 150. Na verdade, tem alguma coisa aqui, para a gente ter uma ideia, ficou maior do que a inércia inicial. Só que agora eu estou mudando a seção, né? Então, essa relação aí no 257, 615. Aqui, ó. 257, 615. 12, você falou que, deixa eu ver aqui, ó. Enter. 12 vezes 20 divide 3 raiz cúbica. 53,66. 67. 55, né? A gente usaria. Se fosse com 15 vezes 12, 15 divide 3 raiz cúbica. Isso aqui para um BW de 20. E o H para um BW de 15, 59,07. É que a inércia, como a altura é o cubo, ela ganha muito, né? Um pouco que se aumenta essa altura, ela ganha bastante. Mas veja que a largura influencia. Para a mesma inércia, você aumentando, diminuindo a largura, o BW, você muda também a altura.
Dependendo da situação, poderia ter até uma situação entre ter armadura de pele ou não. Por exemplo, passou 65 e a outra de 60. Então, se a gente for ver, poderia manter o 15 e aumentar ela para 60. Teoricamente, ela deve passar. Teoricamente. Tá? Não quer dizer que a inércia equivalente que eu vou calcular vai dar isso, tá? Não vai por causa da fissuração que vai ocorrer, a gente tem que considerar essa altura que vai diminuir um pouquinho, né? Sim. Essa aqui, na verdade, não é nem a inércia equivalente. Essa aqui, na verdade, é a inércia é o I0 inicial da nova seção. Só que se eu preciso de uma inércia equivalente disso, né, essa seção tem que ser maior. Por quê? Acho que eu tenho, bom, eu tenho umas planilhas aqui, mas depois eu quero ver isso melhor. Por exemplo, ó, há uma diferença de 50 mil centímetros a quarta da inércia inicial para a inércia no estágio 2. Né? Na verdade, se eu considerar isso como inércia equivalente, eu teria que... não dá para eu ter esse parâmetro agora. Né? É mais para a gente ter uma questão de ordem de grandeza. Mas veja que a inércia no estágio 2 é menor do que a inércia equivalente. Menor, mas não é tanto, né? Pouca coisa em relação à inércia inicial. Então, assim, eu tenho, por exemplo, como usar esse recurso, que eu já, né, como eu comentei, é empírico. É só para você ter uma ideia de ordem de grandeza. Né? E aí você pode fazer testes. Poderia pegar e considerar mais sei lá, uns tantos por cento, de acordo com a inércia equivalente, com a inércia, a bruta, né? Uhum. Você coloca, sei lá, a bruta em relação com a estágio 2 é 40%. Aí você joga uma margem, mas dá, né? Dá para fazer essa comparação. Tá? Então aqui dá para ter uma ideia, um parâmetro para vocês se basearem. Tipo assim, puxa, cheguei aqui, não passou, e aí, que altura que eu ponho? Dá para eu fazer essa verificação aqui, né? Aí eu adoto. Claro, se você montar isso numa planilha Excel, você pode ficar testando isso muito facilmente, basta mudar aqui. Por exemplo, joga esse exercício no Excel, né? Pega esse exercício inteiro, joga ele no Excel, com todos os passos que a gente fez. Vocês vão tem que chegar nesse resultado, certo? E aí pode fazer uma planilha separada para pré-dimensionamento. E aí vocês tentam atribuir valores para a flecha, né? De maneira que você calcule uma altura que, quando você verifica novamente, ele vai passar ou não. Fazendo isso não apenas melhora a percepção, a sensibilidade na análise do resultado, mas como vocês vão passar a ter uma relação, existe essa relação, não é linear, mas você vai ter uma boa ordem de grandeza, né? Poxa, não passou, quanto que eu preciso? Vai chegar num momento que você vai saber já qual é a proporção que você precisa aumentar na altura para poder fazer a sua viga passar nessa verificação. Mas perceba uma coisa, ela pode passar em todas as verificações de resistência. Ela passa na condição de segurança, a flexão, a cisalhamento, tudo ok, atendeu todas as condições necessárias de segurança para resistência. Quando eu verifico o estado limite de serviço, tudo que eu verificar também precisa ser
confirmada na minha verificação. Ah, eu calculei a resistência, está ok, mas a flecha não passou. Não, a norma ela não permite isso. Todas as verificações, independente se é o estado limite último, o estado limite de serviço, você precisa verificar a flecha. Se for metálica, tem que verificar fadiga. Se for para carga, até fadiga estática, né? Você não tem carga móvel, mas você tem um carregamento aplicado por longo período de duração, longa duração, que também é o efeito de fluência. O aço também tem o efeito de fluência, a madeira tem o efeito de fluência, tá certo? Ou seja, todo material ele vai ter o efeito de fluência quando você tem uma carga, ainda que estática, aplicada por longos períodos de tempo, tá certo? Então eu preciso verificar isso também. Só que as verificações de flecha para madeira e para aço são diferentes. A maneira de se calcular é diferente, tá? As considerações também a se fazer são outras, tá certo? Vou fazer verificações no aço que eu não faço no concreto, que eu não faço na madeira e vice-versa, tá? No caso do concreto, a próxima verificação, que é fissura, ainda que tudo passe, se a fissura não passar, como diz aí, né, não passarão. Ou seja, precisa rever novamente. Tá claro isso, pessoal? Tranquilo. Certo, Camila? Tudo bem? Tudo certo, professor. Tá. Então, isso tem que ficar muito claro. É muito comum, infelizmente, né, às vezes chegam aqui para a gente algumas memórias de cálculo e o cara está feliz porque ele fez as verificações do estado limite último e tudo passou. Aí você verifica a flecha, ela não passa. Aí você reprova e o cara quer saber por que você reprovou. Bom, muito simples. Não atende, né? E aí aí a gente ouve todo tipo de argumento, obviamente de quem, né, tem ali uma deficiência ali no entendimento, mas o que tem a flecha não passar? Não vai cair. A questão não é essa. A questão é que existe uma norma que estabelece critérios, requisitos que devem ser obedecidos. Simplesmente isso. Ou eu sei usar, ou eu não sei usar. Usar errado pode ter consequências graves, né? Pode ter consequências mais brandas, mas às vezes o ônus não vale a pena, certo? Já vi colegas retirarem a carga de vento de galpão para poder atender a necessidade de custo do cliente. Vento no galpão, ainda mais no galpão. Não que nos outros não seja, todos são importantes, mas a chance de sair esse telhado voando igual um passarinho é... Não, tanto que esse galpão aqui em Taubaté e tá fechado há mais de 20 anos. Ninguém usa. Serviu para nada. Não, gastou dinheiro da prefeitura à toa, né? Então, assim, tudo tem uma consequência, é isso que é importante a gente entender, né? Em estruturas, eu posso fazer qualquer coisa, né? Uma vez um cliente perguntou, e aí, o que eu posso fazer com a estrutura, qual é a liberdade? Eu falei, a liberdade é o quanto você tem de dinheiro. Eu posso dar inúmeras soluções, umas são mais caras do que as outras, esse é o limite. Dubai está aí para comprovar isso, né? Você tem lá o Burj Khalifa com 1 quilômetro de altura. Então não tem limite para você construir uma estrutura. O limite que existe é dinheiro, é material disponível e recurso financeiro e recurso humano para fazer. Projetar não tem limite, né? Os caras puseram uma estação espacial, tá lá. São outros carregamentos, mas ali você tem temperatura, tem calor, tem um monte de outras coisas, né, que afetam aquela estrutura. Então, mas a gente precisa entender
que tudo tem um ônus. Eu desconsiderar determinados parâmetros de cálculo pode ter um custo que às vezes nunca aconteça nada, né? E eu costumo dizer que é apenas uma questão de ainda. Ainda não aconteceu aquela condição crítica para levar essa estrutura ao limite. Ah, mas já faz 20 anos que ela está aí. Ok, pode ser que ela fique mais 50. Não é essa a questão. A questão é, se em algum momento essa condição crítica ocorrer e a estrutura não estiver preparada para aquilo, ela pode entrar em colapso. Não tem mágica, certo? Não tem como garantir, não tem, sabe? Não dá para... Então as pessoas, de maneira geral, atribuem o fato de certos eventos não terem acontecido por um longo período de tempo, acha que nunca vai acontecer, né? Nós não vemos tsunamis todos os dias, mas recentemente, há menos de 10 anos, a gente viu 2 graves. Então, assim, pode ser que daqui 100 anos aconteça de novo, né? Então, as próximas gerações nunca vão ver, eu nunca tinha visto, e quando vimos, foi algo grave. É a mesma coisa. Quando a gente calcula uma estrutura, eu levo em consideração as piores probabilidades de carregamento em condições mais desfavoráveis. Por isso que muita gente acha, mas isso está superdimensionado. Não. Está dimensionado para uma determinada condição de carregamento, que não quer dizer que ela ocorra todos os dias, mas se ela ocorrer uma única vez e a sua estrutura não estiver pronta para isso, ela vai responder de acordo. Ou ela resiste, ou ela quebra. Não tem, né? Não tem meio termo. Ou ela está preparada para resistir, ou ela não está preparada e ela vai quebrar. Tá certo? Então é importante a gente ter isso muito claro. Vencer esse conceito é difícil, porque a gente sempre quer fazer, né? Tem que ficar atento, óbvio, com o tempo você adquire já isso, essa percepção, mas no início, muitas vezes, que a gente às vezes não entende, fala, poxa, não passou aqui e tal, não sei o quê. Tá, mas e aí? Você está jogando na loteria, né? Pode dar certo, como pode dar errado. Tá certo? Bom, muito bem. E o pior, não tem como determinar qual é a probabilidade de dar errado e qual é a chance de dar certo. É literalmente um voo cego, né? Totalmente cego. Não tem como dizer, se eu não considerar, por exemplo, mas aqui não passou em vibrações, vou deixar assim. Que garantias eu tenho? Não faço ideia. E ninguém vai conseguir dizer também, porque é tudo baseado em probabilidade, né? Então, vai depender de quando essa combinação quase permanente acontece. Se ela nunca acontecer, ok. E se ela acontecer? Vai acontecer isso, vai ter uma flecha nessa proporção. Tá claro isso, pessoal? Tranquilo, professor. Ainda mais que, dependendo da obra, ou sei lá, talvez em toda a obra, né? Se a gente não segue a risca, eu penso assim, além de tudo que a gente faz na norma aqui, a gente coloca uma margenzinha, né? Deixa tudo bem estruturado assim, porque a execução, né? A mão de obra é daquele jeito, então você tem que garantir mesmo que tem que fazer as considerações, igual lá o pilar, você tem que considerar um desaprumozinho, né? Um momento a mais ali, isso aí já é previsto. Porque a execução, principalmente no concreto armado, eu não sei em metálicas, né? Você está mais acostumado. O concreto armado, a gente vê que em obras pequenas o pessoal faz de um jeito que dá vontade até de desganar. Não, a mesma coisa. Madeira pior. Madeira ninguém tá nem aí. Faz
Muito difícil você ver uma estrutura de madeira sendo dimensionada. Muito difícil. Geralmente não são. Certo, só vai pregando e acabou. Sim, mas assim, os carpinteiros eles têm uma grande experiência, tá? O que não isenta da responsabilidade. Só que eles não têm nenhuma, tecnicamente, né? Se ele fizer der errado e cair, caiu. Se você, como engenheiro, fizer e der errado e cair, você vai ser processado. O pedreiro não vai ser processado. O carpinteiro também não. O serralheiro não vai ser processado. Mas você, como engenheiro, se você assinar algo errado, aí sim você vai ser responsabilizado. Esse é o detalhe. Sim. Tudo, né? Isso. É como assim, se eles fizessem, como eles não são técnicos, eles têm o benefício de errar, por não serem técnicos. Eu acho que eles tinham que ser proibidos de trabalhar nessas condições. Não proibido de trabalhar, mas de trabalhar nessas condições, sem acompanhamento técnico de verdade, né? Sim, Sem sim. acompanhamento técnico de verdade. É, é que nem uma obra lá, a única obra que eu acabei pegando, aquele projeto que eu tinha comentado com você, eu fiquei esperando o pessoal me chamar para ir lá dar uma olhadinha. Quando eu fui ver, já tinha erguido tudo. O pessoal falou, aí o rapaz mais novo falou assim: ah, é que o mestre mais velho aí não queria que você viesse. É, Porque comecei a ver um monte de coisa e falei: ah, gente, beleza, o projeto tá dizendo que era para fazer de acordo com o projeto. Você fugiu do projeto, a gente discute depois. então, tudo isso tem, como eu falei, tudo isso tem um ônus. É, E esse ônus, infelizmente, né? O pessoal acaba querendo fugir da gente para a gente não fiscalizar. Como na verdade eu estava indo para ver porque eu queria mesmo, a obra não era minha sim. responsabilidade, eu só fiz o projeto Ah, tá. da estrutura só, pro arquiteto que era o responsável pela obra. Eu falei para ele, falei, ah, tá errado. Ele, ah, mas tá tranquilo. Eu falei, tá bom, tá bem explícito lá, seguir o projeto, qualquer desvio, o projeto está invalidado. Porque, né, Sim, seguir o projeto é a mesma coisa, esse projeto não vale para nada. Não seguir. exato. É, exatamente. Eu já teve casos de eu cancelar minha RT. Sim, né? É o jeito, né? Vai lá, pede pelo cancelamento, coloca justificativo que ao Exatamente. desacordo porque daí pelo menos a gente tem tudo registrado, né? Foto, né? A gente bate foto, fala Sim, fora. Se um dia vier alguma coisa, infelizmente dá uma canseira, mas se justifica. sim, exatamente. Muito bem. Essa parte aqui ela é mais rapidinha, né? Aqui, na verdade, o que que é? São os efeitos de curta duração. Aqui, ó. Curta duração. É a combinação rara menos a combinação quase permanente, tá? Aqui, o limite da flecha é L sobre 600. Por quê? A combinação rara é a combinação de maior intensidade, certo? Então, quando eu tenho, veja, por que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a diferença. Só que nós já temos a flecha imediata e já tem, na verdade, a flecha total. Nós já temos a flecha total e a flecha diferida no tempo. Isso aqui tem a flecha total. Ela já está embutida lá no meu cálculo, na minha verificação. A minha estrutura já está sujeita a essa flecha total. E por que eu estou fazendo a diferença e não estou fazendo só pela combinação rara? Porque, na verdade, essa diferença acrescida à flecha total equivale à combinação rara. Correto? Tá? Porque eu já
Tudo bem? Tá claro? Essas duas flechas, elas estão lá, são efeitos de longa duração. Então, pode chegar num dado momento em que a combinação rara ocorra, só que a minha flecha imediata, as deformações máximas calculadas para na somatória, eu tenho a minha flecha total, né? Essa deformação ela já está imposta na estrutura e ocorre a combinação rara, na verdade ocorre a diferença, né? Porque a combinação quase permanente, de certa forma, está aqui dentro. Tá claro isso? Eu acho que vai ficar mais claro na hora de desenvolver, porque na minha cabeça, se a flecha já está ocorrendo a quase permanente, quando vier a rara eu iria somar, mas... É que, na verdade, a rara não soma, sabe por quê? Porque ocorre uma ou a outra. Não tem como ocorrer as porque duas. na rara já tem a quase permanente. Ah, entendi. Entendeu? O que acontece é o seguinte, ó, combinação quase permanente. É G mais 0,3 de Q. E a combinação rara é G mais Q. É uma ou a outra, não tem como acontecer as duas. Ah, Mas certo. pode ser que a deformação provocada por esse carregamento ela já esteja imposta lá na minha estrutura, certo? Só que o que vai acontecer, na verdade, quando a combinação rara ocorrer? Vai ocorrer apenas um acréscimo em relação à combinação quase permanente, porque é uma ou a outra, não tem como ocorrer as duas ao mesmo tempo. Tudo bem? Certo. Ficou claro agora? Agora entendi. Que daí senão estaria somando duas vezes a mesma, Exato. Se uma você pequena somar, parcela. você está potencializando ainda mais. É como se ela fosse ocorrer duas vezes. Isso não é verdade. Então aqui vai dar 600 por 600, ou seja, 1 centímetro. Tá? Muito bem. Bom, para eu calcular as duas flechas, eu preciso, né, da módulo da cidade do concreto, que nós já temos aqui, 2.380 kN centímetro quadrado. Inércia, combinação quase permanente, 106.924,99. É a mesma que a gente fez aqui no exercício anterior da aula passada, né? A inércia equivalente da combinação rara, 106, 624,06. Certo? Aqui eu não vou precisar dos outros parâmetros, né? Alfa F, nada disso. Eu vou calcular a flecha para as duas condições. A única coisa que vai mudar aqui, duas coisas vão mudar: a inércia correspondente e a combinação de carregamento. Certo? Então, aqui para a flecha imediata, para combinação quase permanente, né? O 5, 0,20 mais 0,3 de 0,06 vezes o vão à quarta, dividido por 384 vezes módulo cidade, vezes a inércia para essa combinação, 106, 924, nossa, esquisito, 924,99. Então, isso aqui vai dar 1,45, é a mesma coisa que a gente calculou anteriormente. Aí depois a flecha imediata para a combinação rara, né?
Combinação rara é um carregamento que vai ocorrer em algumas vezes, poucas vezes ao longo da vida útil da estrutura, num espaço de tempo muito curto. Tá? Combinação quase permanente, ela ocorre praticamente ao longo de toda a vida útil, em períodos maiores, né? Bem maiores de aplicação de carga. Então, aqui, 5 vezes 0,20 mais 0,06 vezes 600 a quarta, dividido por 384, 2,380. E aqui a inércia para a combinação rara, 106, 624,06. Isso vai dar uma flecha imediata, como a inércia acaba sendo menor, né? Ainda que o carregamento aumenta e a inércia cai. Então a flecha vai para 1,72. Tá certo? Então a flecha imediata para efeito de curta duração é a flecha imediata, né, para combinação rara menos a flecha imediata para combinação quase permanente, certo? Então aqui, ó, 1,72 menos 1,45. Isso vai dar 0,27 centímetros. Menor que 1, ok, atende. Tá certo? Atende a essa verificação. O fato de atender a verificação, como eu já comentei, não isenta, né, de eu ter que refazer devido a essa questão aqui. Tudo bem? Tranquilo. Alguma pergunta? Não, da minha parte, tranquilo. Certo. Muito bem. Já estamos chegando aqui nos finalmente. Bom, aí amanhã nós vamos ver aqui outra. Nós vamos dar continuidade nesse cálculo. E aí nós vamos fazer o cálculo da verificação de abertura de fissuras. Tá? Fazer essa verificação, isso aqui nós já vimos. Armadura transversal, exercício nós já fizemos. Ok. Depois aqui. Bom, terminando essa etapa, aí a gente vai partir para lajes, depois de lajes, pilares. Muito bem. Dúvidas? Perguntas? Não, professor, da minha parte, tranquilo. Eu só ainda não entendo por que... Tudo bem que poderia engessar de certa forma, não sei, eu acho que não, porque a física é física, mas a NBR, ou a NBR, a NBR 6118 mesmo, podia ter mais equações como essa, né? Eles colocam só parâmetros e falam assim, calcula lá, calcula, você sabe calcular porque você é engenheiro. Mas eu acho que então, não sei por que a norma não tem mais os esmiuçados cálculos mesmo, não só os parâmetros limites, né? Então, porque é o seguinte, na verdade, se a gente for analisar isso mais friamente, o problema não está na norma, está nas faculdades. Porque a norma ela é feita considerando que o engenheiro que vai desenvolver um cálculo, ele já tenha esse pré-requisito. Certo. Entendeu? Esse é o detalhe.